iam ser coaguladas na forma de pão e de peixe. Sabendo-se que a energia é uma só, sendo diferente da matéria densa, pela constituição atômica e pela estrutura molecular, é possível que um espírito como Jesus pudesse perfeitamente fazer o que fez. Jesus acalma uma tempestade. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Eis que sobreveio uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. E os apóstolos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos! Perecemos. Perguntou-lhes, então, Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? Levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Maravilharam-se os homens dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar obedecem? Aquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que mesmo já estava enchendo-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então, lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de um grande temor, diziam uns aos outros: Quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Aconteceu em um daqueles dias. Jesus entrou em um barco em companhia de seus apóstolos e lhes disse: Passemos a outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam, uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as ondas repreende, e lhe obedecem? A cena se passa, segundo Marcos, numa tarde em que Jesus se encontrava cercado de grande multidão, em todos os sinóticos. Para livrar-se do acúmulo de pessoas, deu ordem a seus discípulos de partirem dali em direção à parte oriental do lago. Ele estava em um barco, de onde pregava por meio de parábolas, sem descer da embarcação. Terminada a sua prédica, Jesus e seus apóstolos fizeram a travessia. Na hora da partida, estava o lago muito calmo. O barco se afastava, as pessoas iam embora e, de vez em quando, lançavam um olhar melancólico ao Cristo, que se afastava. As tarefas daquele dia, as curas, as pregações, as longas parábolas, provocaram um desgaste natural no corpo físico de Jesus. Ele sobe ao barco e se acomoda na popa, um lugar privilegiado, e ali deitou-se sobre uma esteira ou uma almofada grosseira, feita de cordas cobertas de pano. Assim, não demorou muito, adormeceu embalado pelas ondas mansas. Esta é a única passagem dos evangelhos em que se vê Jesus adormecido. Aconteceu, porém, que, de uma hora para outra, caiu sobre o lago uma grande borrasca e o mar ficou encapelado, enquanto soprava um vento terrível. O lago Genesaré fica a 208 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Ali, as tempestades podem ser desencadeadas de uma hora para outra. O vento ameaçava derrubar o navio, e as ondas subiam a tal ponto que pareciam desejosas de engolir as embarcações. Em certo momento, os apóstolos, alguns deles pescadores experientes, percebem que a situação era bastante crítica. Vê então Jesus, que dormia calmamente na popa, e sem vacilar, pedem ajuda a ele antes de fazer qualquer coisa.
Jesus repreende os apóstolos por sua pequena fé. O homem que possui a verdadeira fé nada teme. Depois, repreende as ondas e o vento, e a tempestade acaba. Vamos, em seguida, examinar a hipótese espírita para este fato. Em O Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 9, há um tópico muito pertinente para ser tratado aqui. Refiro-me à ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. Na pergunta 536, Allan Kardec questiona se os grandes fenômenos da natureza se dão em virtude de causas fortuitas ou possuem uma espécie de controle da providência divina sobre eles. Os espíritos respondem que tudo tem uma razão de ser e que nada acontece sem a permissão divina. O codificador fica satisfeito com a resposta, mas, como sempre acontece, ele deseja avançar um pouco mais no tema, e pergunta se os espíritos que agem sobre a matéria também poderiam agir sobre os fenômenos naturais. A resposta é sim. Lembra o espírito que Deus não precisa agir sobre a matéria e, para isso, se vale de seus agentes, os espíritos. Na pergunta 537, Allan Kardec lembra que na mitologia grega havia deuses que se ocupavam de determinados tipos de fenômenos. Assim, uns estavam ligados a raios, trovões, tempestades, ciclones, outros fariam explodir os vulcões, outros ainda fariam a terra tremer, e assim por diante. Kardec quer saber se esta ideia antiga teria algum fundamento. A resposta do espírito é positiva. Acrescenta o espírito que os espíritos superiores mandam e os inferiores obedecem. Dessa maneira, grande número de espíritos pouco desenvolvidos se ocupa, sob a orientação dos espíritos superiores, de realizarem os fenômenos naturais. Desse modo, Jesus não repreendeu o vento ou o mar, o que não faria o menor sentido, mas os espíritos, que eram a verdadeira causa das tempestades. Novamente estamos muito longe da definição clássica de milagre, derrogação de uma lei da natureza. A transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e os irmãos, Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então, disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e a terceira para Elias. Falava ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu e eis que, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho muito amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus, aproximando-se deles, tocou-os, dizendo: Não temais. Então, eles, levantando os olhos, ninguém viram, exceto Jesus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, e os levou, à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e, sobremodo, brancas, como nenhuma lavadeira da terra poderia alvejar. Apareceram Elias e Moisés, que falavam com Jesus. Então, Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e a terceira para Elias. Pois não sabia o que dizer, estando eles aterrados. A seguir veio uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E, de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo Pedro, João e Tiago, subiu o monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência de seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias.
os quais apareçam em glória e falavam de sua partida, que ele estaria para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os dois varões que com ele estavam. Ao se retirarem esses de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então, façamos 3 tendas, uma será tua, outra, de Moisés e mais uma para Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma luz que os envolveu. Eles se encheram de medo, ao entrar na nuvem. Dela veio uma voz, que dizia: Este é meu filho, o meu eleito, ouviu. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e, naqueles dias, a ninguém contaram coisa alguma do que haviam visto. Os 3 evangelistas criam um vínculo estreito entre a continuação do ensino sobre a necessidade de negar-se a si mesmo e a passagem em que se relata a transfiguração, situando-a 6 dias depois da confissão de Pedro, que, segundo Mateus e Marcos, se deu em Cesareia. Lucas fala em 8 dias. Os sinóticos não nos dizem o lugar exato desta cena, apenas revelam que foi em um monte. Alguns autores, em razão do fato ter se dado em Cesareia de Filipe, localizam este acontecimento no Monte Hermon, que possui 2.793 metros. A tradição católica, porém, defende a tese de que o monte em questão é o Tabor, na Galileia, o atual de Jebel et-Tor, que possui 562 metros acima do Mediterrâneo e 320 sobre a planície que se eleva. Os 6 dias a que os evangelistas fazem referência, seriam suficientes para ir de Cesareia ao Tabor, cuja distância é de 80 quilômetros. As 3 narrativas são bastante semelhantes, apenas Lucas cita 3 diferenças: a oração de Jesus, o sono dos discípulos e o assunto conversado com os espíritos desencarnados. As 3 narrativas começam do mesmo modo, dizendo que Jesus tomou consigo, em grego, paralambanai 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, e os levou consigo para o monte. Não foi a primeira vez em que Jesus escolheu esses 3 apóstolos, como se pode constatar. Mateus XXVI, 37, Marcos V, 37, 14, 33, Lucas 8, 51. Na sua carta aos Gálatas, eles foram citados pelo apóstolo Paulo de Tarso como colunas da igreja. Pedro, pouco antes, havia revelado quem Jesus era e, com João, fora um dos primeiros a deixar João Batista para seguir Jesus. João era chamado de o discípulo amado, como se pode ver em seu evangelho, Xi, 23, 19, 26 xx, 20. E, além disso, é muito provável que fosse sobrinho carnal de Jesus. Por fim, Tiago, irmão de João, foi o primeiro dos apóstolos a regar com sangue o solo onde o evangelho começou a nascer. Os 4 sobem o monte e chegando ao platô, Jesus começa a orar, e durante a prece se transfigura. O termo grego usado para transfiguração é metamorphote, que se pode traduzir por mudança de forma exterior. Lucas, entretanto, usa a palavra metaschematizei, cujo significado é revestir outra forma. Lucas talvez utilizasse essa palavra para que os gregos que o lessem não confundissem a metamorfose de Jesus com as da mitologia pagã, como a de Zeus, que se transforma em cisne para possuir Leda, ou de Atena, que na Odisseia toma a forma de andorinha. Os apóstolos, então, notaram que Jesus estava entabulando uma conversa com 2 espíritos: Moisés, o grande legislador de Israel, aquele que havia comandado o Êxodo, e o notável grande profeta Elias, que havia reencarnado como João Batista. A conversa versava sobre a possibilidade da saída de Jesus, Gr. Êxodo, que aconteceria dali algum tempo em Jerusalém.
É interessante lembrar que esta manifestação de Elias se deu depois de João Batista ter sido decapitado. A questão está em saber por que esse espírito não se manifestou como João, e sim como Elias. Em primeiro lugar, vamos lembrar que em outra parte deste livro já dissemos que o espírito pode assumir a forma que desejar e, talvez, a encarnação como Elias, para ele, houvesse sido mais marcante do que a de Batista. Os hermeneutas levantam outra questão, não menos interessante, como os apóstolos haviam reconhecido Moisés, que vivera 1500 anos atrás, e Elias, que estivera na terra cerca de 900 anos antes. Uma vez que não havia nenhuma representação deles, pois eram proibidas pela lei hebraica. A única resposta possível é a seguinte: teria sido Jesus, que os conhecia muito bem, que revelara aos seus amigos quem eram os dois espíritos com quem ele havia conversado. Resta-nos explicar a nuvem e a voz misteriosa. Dizem os evangelistas que, em certo momento, uma nuvem cobriu a todos, e eles, aterrorizados, caíram com o rosto no chão. Lembra Pastorino, que a nuvem poderia ser resultante do ectoplasma utilizado para a materialização de Moisés e Elias, que, após se desfazer, houvesse tomado a forma de uma nuvem difusa. No livro dos Atos, art. 9, Lucas nos fala de um fenômeno muito semelhante. Diz ele que o ectoplasma utilizado para a materialização do corpo astral de Jesus, depois da ressurreição, tomou também a forma de uma nuvem. Esse ectoplasma teria sido utilizado para a materialização dos espíritos que, na forma de anjos, teriam sugerido aos apóstolos que voltassem a seus afazeres, e logo depois desapareceram. Por fim, de dentro da nuvem surgiu uma voz, fenômeno que, no meio espírita, é conhecido como voz direta. Essa voz disse as mesmas palavras que foram ouvidas por ocasião do batismo de Jesus, como se pode ver nos sinóticos, Mateus 13, 17, Marcos 1, 11 e Lucas 3, 22. Não fica claro quem seria o autor da voz. O próprio Deus? Não seria verossímil, uma vez que, enquanto inteligência universal e causa primeira de todas as coisas, não poderia se expressar como uma pessoa qualquer, um espírito que se passou por Deus. Também não é uma boa hipótese. Um espírito maior que Jesus, que seria o Pai a quem ele se refere. Uma inserção tardia, repetição do que aconteceu no dia em que Jesus mergulhou, para afirmar o messianismo do Nazareno. Não o sabemos. O leitor deve escolher a melhor resposta, ou mesmo apresentar outras. Das curas. Cura de um doente de amseníase. Ora, descendo Jesus do monte, grandes multidões o seguiam. Eis que um anciano, tendo se aproximando, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe falando: Quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou livre de seu mal. Disse-lhe, então, Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir-te de testemunho junto ao povo. Aproximou-se dele um anciano, rogando-lhe, de joelhos: Se quiseres, podes me purificar. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse: Quero. Fica limpo. No mesmo tempo, os estigmas desapareceram e ele ficou limpo. Fazendo, então, veemente advertência, logo despediu. E lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece por tua purificação que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar, publicamente, em qualquer cidade. Porém, permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele.
Isso aconteceu quando Jesus estava em uma cidade. Veio à sua presença um homem coberto de feridas, próprias da hanseníase. Ao ver Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes me purificar. Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero. Fica limpo. No mesmo instante, os sinais da hanseníase desapareceram. Ordenou-lhe Jesus, que a ninguém falasse, mas que fosse ao sacerdote, se mostrasse e oferecesse pela purificação, o sacrifício que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a respeito de Jesus cada vez mais se divulgava, e multidões afluíam para ouvi-lo e serem curados de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Diz o texto de Mateus que, após Jesus ter terminado o Sermão do Monte, muitas pessoas seguiram com ele. A impressão que se tem é a de que o milagre aconteceu logo após a descida do monte. Isto, porém, se dá, em virtude do processo de justaposição, próprio deste tipo de narrativa. O mais provável é que tenha acontecido em uma cidade. Esta é, por exemplo, a opinião de Lucas. No texto de Mateus, disse que um anciano aproximou-se de Jesus. Lucas, entretanto, fala que ele estava coberto de chagas. Era muito comum que os médicos usassem a expressão cheio de com respeito a diversas doenças. Contudo, essa expressão não é usada em se tratando de hanseníase. Talvez Lucas, por ser médico, usasse essa expressão para indicar a gravidade do mal, pois a doença, naquele homem, havia-lhe tomado o rosto, os braços, as mãos e os pés. Seria interessante lembrar que entre os judeus a hanseníase estigmatizava o doente sob três aspectos: o físico, o social e o religioso. Do ponto de vista do corpo, os sintomas são evidentes: as orelhas e o nariz incham e tomam uma cor arroxeada, os pelos do rosto tendem a cair, as mãos atrofiam, assemelhando-se a garras, acontece a perda da sensibilidade táctil, os rins ficam onerados. Essas deformações podem durar muito tempo, muitos anos. Era um mal incurável e, por esse motivo, os rabinos que prescreviam remédios para diversos males não o faziam quando se tratava desta doença. Do ponto de vista social, o problema não era menor. Em razão de a doença ser tida como contagiosa, desde tempos muito remotos, Moisés havia criado muitas regras para isolar os ancianos. Assim que uma pessoa tornava-se suspeita de ter contraído a doença, era realizado um rigoroso exame, e se ficasse confirmado, a pessoa era declarada oficialmente impura, sendo rapidamente afastada da comunidade. A partir dessa confirmação, o doente deveria passar a usar roupas soltas, andar com a cabeça desnuda, ter o rosto coberto com um véu e advertir ao passante de sua condição gritando: Tamé. Tamé, que significa impuro. Impuro. Tais pessoas eram convertidas em párias e acabavam reduzidas à condição de mendigas. Isolados do convívio das pessoas ditas puras, os ancianos reuniam-se em guetos, onde, com seus iguais, podiam repartir as agruras e os sofrimentos comuns. Do ponto de vista religioso, acontecia que, não sendo excomungados, os doentes de hanseníase podiam assistir aos ofícios religiosos, desde que obedecessem a certas regras. Deviam entrar na sinagoga em primeiro lugar e sair por último. Ao entrar, deveriam se colocar em lugar à parte, a eles reservado. Os judeus viam os leprosos como pessoas castigadas pela divindade por causa de seus muitos pecados, conforme se vê em diversas artes do Velho Testamento. Números 12, 9 a 15, 2 Reis, 15, 5, Crônicas XXVI, 19 a 21. Por esse motivo, os hebreus davam a essa doença o nome de Sarat, que significa golpe, açoite divino com que Deus punia o pecador. O homem com hanseníase se aproxima de Jesus,
mas para a distância convencionada. Prostra-se de joelhos diante dele, pondo o rosto em terra, segundo exigia a lei de Moisés. Era normal que em uma situação como esta as pessoas, mesmo os rabinos, escribas e doutores da lei, hostilizassem o doente, fugissem dele ou lhe atirassem pedras para que saíssem de sua frente. Jesus, porém, não agiu assim. O homem ficou ali, parado, de ponta os joelhos, com o rosto em terra. Depois de um certo tempo, ergueu o rosto e os braços e falou. Sua voz era amargurada e triste. Se queres, podes me limpar. Veja-se o emprego do verbo limpar, uma vez que estar impuro teria o mesmo sentido de estar sujo. Quando o doente diz a Jesus se queres, ele demonstra a condição básica para ser curado, a fé. Ele acredita que Jesus pode limpá-lo, desde que o queira fazer. Jesus, compadecido daquele homem e vendo a sua fé, decide curá-lo, e o faz. O homem está livre de sua doença. Por certo, seu coração estava cheio de felicidade e tinha vontade de gritar a todo mundo que Jesus o havia curado. Jesus, porém, o impede de gritar sua alegria e pede que não contasse a ninguém sobre a cura, mas diz-lhe que vai ao templo informar ao sumo sacerdote que estava limpo. A primeira recomendação de Jesus diz respeito à necessidade de se manter o segredo messiânico, limpar os leprosos, recuperar a visão dos cegos eram sinas do Messias. Ora, se aquele homem saísse apregoando aos quatro ventos que havia sido curado por Jesus, poderia repercutir perigosamente em um ambiente tomado com um profundo entusiasmo pela ideia do Messias. Era necessário, entretanto, que o ex-anciniano fosse ao templo, uma vez que o sumo sacerdote seria a pessoa mais indicada para avaliar a cura. Era provável que o homem curado recebesse uma espécie de certificado, comprovando que ele não era mais impuro. Além disso, o homem tinha o dever de fazer o sacrifício exigido pela lei. Vamos conhecer este sacrifício, embora o texto que o contém seja muito longo. Yahvé falou a Moisés e disse, esta é a lei a ser aplicada ao leproso, no dia da sua purificação. Será conduzido ao sacerdote e este sairá do acampamento. Se verificar, depois do exame, que o leproso está curado da sua lepra, determinará que se tome para o homem a ser purificado 2 aves vivas e puras, madeira de cedro, lã escarlate, o hisopo, e mergulhará tudo, inclusive a ave virgem, no sangue da ave imolada sobre a água corrente. Fará então 7 aspersões sobre o homem a ser purificado da lepra e, tendo-o declarado puro, deixará que a ave viva voe para o campo. Aquele que se purifica lavará suas vestes, raspará todos os seus pelos, lavar-se-á com água e ficará puro. Depois disto, voltará ao acampamento. Entretanto, permanecerá ainda 7 dias fora da tenda. No 8º dia, tomará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira sem defeito e 3/10 de flor de farinha amassada com azeite, para oblação e 1 quartilho de azeite. O sacerdote que realiza a purificação colocará o homem a ser purificado, juntamente com suas oferendas, à entrada da tenda de reunião, diante de Yahvé. Em seguida, tomará um dos cordeiros e oferecerá, em sacrifício de reparação, junto com o quartilho de azeite. Fará com eles o gesto de apresentação diante de Yahvé. Imolará o cordeiro no lugar santo, onde se imolam as vítimas do sacrifício pelo pecado, e do holocausto. Esta vítima de reparação pertencerá ao sacerdote como um sacrifício pelo pecado, pois é coisa santíssima. Tomará o sacerdote do sangue do sacrifício e o colocará sobre o lóbulo da orelha direita, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito daquele que se purifica. Tomará, em seguida, o quartilho de azeite e derramará um pouco sobre a palma da sua mão esquerda. Molhará o dedo da mão direita no azeite que está na palma da mão esquerda e, com esse azeite, fará 7 aspersões diante de Yahvé. Em seguida,
colocará um pouco do azeite que lhe resta na palma da mão, sobre o lóbulo da orelha direita, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito daquele que se purifica, sobre o sangue do sacrifício da reparação. A parte restante do azeite que tem na palma da mão, pulou-a na cabeça daquele que se purifica. Assim, terá sido feito sobre ele o rito da expiação diante de Yahweh. Como se pode ver, o ritual é muito detalhista e seria bem provável que, no tempo de Jesus, não fosse seguido ao pé da letra, ou seja, conforme se encontra escrito no Levítico. Estamos mais uma vez ante a pergunta: esta cura foi ou não milagrosa? Se entendemos como milagre a derrogação da uma lei natural, a resposta é: não houve milagre algum. A hanseníase é causada por uma bactéria chamada Mycobacteriae leprae, uma bactéria anaeróbia, ou seja, que não vive em contato com o ar. As bactérias são organismos vivos e, sendo assim, poderiam ser mortas pelo eletromagnetismo de Jesus, ou através de fluidos energéticos específicos. Quanto ao tecido necrosado, poderia ser recomposto pelo Cristo e tudo isso estaria dentro das leis naturais conhecidas e desconhecidas. A cura de um leproso não foi realizada apenas por Jesus. No segundo livro de Reis, conta-se a seguinte história: Naamã era o chefe do exército do rei de Arão e gozava de grande consideração e prestígio junto ao seu senhor, embora fosse leproso. Ora, os arameus, em uma incursão, tinham levado do território de Israel uma jovem, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Certo dia, disse ela à patroa: se o Senhor quisesse ficar livre de sua doença, bastaria se apresentar ao profeta da Samaria e ele o livraria da lepra. Naamã foi falar a seu senhor sobre o que a moça dissera. O rei concordou que ele fosse ver o profeta e ainda lhe deu uma carta ao rei de Israel. Naamã partiu, levando a carta e 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes de gala. A epístola pedia ao rei de Israel que enviasse Naamã à presença do profeta, para que este o curasse da lepra. O rei de Israel mandou Naamã até Eliseu, que ordenou a ele ir banhar-se por 7 vezes nas águas do Jordão. Ele foi e ficou bom. O interessante deste relato é que Naamã insistiu muito para que Eliseu recebesse os presentes que ele oferecia, mas o profeta não aceitou o pagamento. A cura do servo do centurião. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, que lhe implorou: Senhor, meu criado jaz em minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, porém, basta que mandes com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e a meu servo: faz isto, e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem em Nazaré encontrei uma fé assim. Digo-vos que muitos virão do ocidente e do oriente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então, disse Jesus ao centurião: vai-te seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem esse muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciões dos judeus pedindo ajuda para a cura de seu servo. Esses, chegando a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faça isso, porque é amigo de nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então, Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes,
porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque eu também sou um homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem e é o meu servo, faz isto, e ele o faz. Ouvindo essas palavras, admirou-se Jesus e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Comparando, essas duas passagens são muito diversas. Em Lucas, não foram incluídos os versículos 11 e 12, que se assemelham a uma interpolação, uma vez que estão descontextualizados, não parecendo uma sequência natural dos acontecimentos. No texto de Lucas não é o centurião que faz o pedido, mas uma comitiva de judeus, por ele enviada, que afirma ser o romano um amigo de Israel. Até mesmo a afirmação não sou digno de tê-lo sob meu teto também é digno, de modo indireto. Conforme o texto de Mateus, estava em Cafarnaum, assim que Jesus lá chegou, um centurião romano, ou seja, um oficial que comandava uma centúria, ou uma tropa de 100 soldados. A presença de um centurião em Cafarnaum pode parecer estranha, porque não havia guarnição romana naquela cidade. Uma hipótese provável para o caso é a possibilidade de um militar estar a serviço de Herodes, o Grande, que mantinha naquela cidade um pequeno exército, composto de mercenários e organizado segundo o modelo de Roma. Ao que parece, este centurião via com simpatia a religião dos judeus, conforme nos diz Lucas, uma vez que era tido como um benfeitor da cidade. O centurião possuía um escravo a quem amava muito e, tomado de uma hemiplegia grave, e Lucas diz que ele estava quase à morte. Isso explicaria a ansiedade do centurião ao encontrar o Cristo, no texto de Mateus. Aqui tem início as divergências entre os dois textos a que nos referimos há pouco. Escrevendo sobre essas diferenças, Santo Agostinho nos diz que o texto de Lucas é mais detalhado, e o de Mateus, mais sintético. Em ambos os textos, Jesus se admira da fé que possui o gentio e realiza a cura desejada. Temos aqui outro fato que merece as nossas considerações. Ensinam os espíritos da codificação que nós possuímos, além do corpo de carne, um outro corpo de natureza fluídica, a que Allan Kardec chamou de perispírito. Em determinadas circunstâncias o espírito pode deixar o seu corpo físico em um local e deslocar-se para outro. Um caso famoso e exemplar é o de Santo Antônio de Pádua, já bastante citado e conhecido no meio espírita. Este fenômeno chama-se desdobramento, bicorporeidade ou projeção do corpo astral. Jesus poderia, no texto de Mateus, ter se deslocado espiritualmente até onde se encontrava o doente e lá produzido a cura do servo. Voltando, disse ao centurião, o seu servo está curado. Poder-se argumentar que a cura foi instantânea e assim não haveria tempo para Jesus realizá-la e voltar. Esta objeção é facilmente respondida, lembrando que o caráter de instantaneidade pode ser dado pelo texto, que, além de ser econômico, possui a finalidade de exaltar o poder do Cristo. Logo, não se pode garantir que entre o pedido e a ação do Cristo não houvesse um certo espaço de tempo. Outro fato que não se pode olvidar é o de que a velocidade dos espíritos é igual à do pensamento. Cura da mulher com hemorragia. Ora, uma mulher que padecia há 12 anos de hemorragia veio por trás dele e tocou-lhe a borla do manto. Porque dizia consigo mesma, se eu tocar apenas em seu manto, serei curada. Voltando-se, Jesus disse, tem ânimo, minha filha, tua fé te curou. E desde aquela hora, a mulher ficou curada. Ora, havia uma mulher que padecia há 12 anos de um fluxo de sangue, e que tinha sofrido bastante nas mãos de muitos médicos, gastando tudo o que possuía, sem nada melhorar, ficando cada vez pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás, entre a multidão,
e tocou-lhe o manto. Porque dizia: se eu tocar somente a sua veste, ficarei curada. Logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada de seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava em redor para ver quem fizera aquilo. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, sabedora do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre de teu mal. Havia certa mulher que há 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém havia podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Ela veio por trás de Jesus e lhe tocou na orla da veste, e logo ficou curada. Mas Jesus disse: quem me tocou? Já que todos negaram, Pedro, com seus companheiros, disse: Senhor, grande é a multidão, como vamos saber quem te tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti sair de mim uma virtude. Vendo a mulher que não poderia se ocultar, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como, imediatamente, fora curada. Então, disse-lhe Jesus: filha, tua fé te salvou, vai-te em paz. Os 3 evangelistas dos sinóticos relatam esta cura, intercalada entre o pedido de Jairo para que curasse sua filha, e a ida de Jesus para a casa desse. Jesus e os apóstolos caminhavam seguidos de grande multidão formada por curiosos e pessoas que buscavam lenitivo para as suas dores. É apresentada uma mulher que possui um fluxo de sangue há cerca de 12 anos. Deveria ser alguém de boa condição social, pois se diz que ela gastara muito com os médicos, que não conseguiram curá-la. Apenas Marcos e Lucas fazem referência a este detalhe. O fato de os médicos não terem conseguido a cura se devia à precariedade dos tratamentos dessa mal época. Os procedimentos médicos para os casos de hemorragias eram, no mínimo, estranhos, além de ineficientes. No Talmud, existem diversas prescrições para combater esse tipo de doença. Uma das receitas constantes deste antigo livro judaico aconselhava que se tomasse denário de goma de Alexandria e a mesma quantidade de açafrão de jardim, socasse esses 2 ingredientes em uma vasilha e acrescentasse vinho. Feito isso, deveria ser oferecido ao doente para beber. Se esse remédio não desse certo, poder-se-ia fazer o seguinte: cavar 7 buracos, nos quais se queimaram sarmentos de vinhas não podadas. Em seguida fazia-se a mulher sentar-se em cada um desses buracos, tendo em sua mão um vaso de vinho. Ao se levantar de cada um desses buracos, o terapeuta dizia: cura-te de teu fluxo. Há também receitas que envolvem cinzas de ovo de avestruz e excrementos de animais. Cansada desses tratamentos tão fantásticos quanto inúteis, a mulher ouviu falar de Jesus e de seu poder de curar. Ela acreditou nas histórias que ouviu e saiu de sua casa em busca de Cristo, e o encontra quando ele seguia para atender a filha de Jairo. Como havia muita gente em torno de Jesus, o máximo que ela consegue é estender o braço e tocar nas burlas do manto do Nazareno e, ao tocá-lo, fica curada. Milagre? Por certo que não. Jesus era um centro de energia positiva, como jamais se viu. Assim que a mulher toca-lhe a veste, essa energia passa para ela. Nota-se que a descarga é tão forte que Jesus a registra ao perguntar quem o havia tocado e ao dizer que sentiu uma energia sair dele. A pergunta aqui é a seguinte: todos que encostassem em Jesus poderiam receber as mesmas cargas de energia? Por certo que não. A cura da mulher foi possível por causa de sua fé. Nas diversas curas feitas por Jesus, há sempre um binômio: a energia de Jesus mais a fé das pessoas a serem curadas. Sem a fé, é muito difícil que aconteça a cura.
A falta de fé por parte dos nazarenos foi o motivo para que Jesus não produzisse grandes sinais em sua aldeia de origem. Foi por esse motivo que Jesus disse à mulher que sua fé havia sido essencial no processo de cura. O que há de anormal nisto? Nada. Todos nós possuímos energias curativas que poderiam exercer funções terapêuticas em nosso meio, o que não acontece por causa de nossa pequena fé. Essas energias não são, portanto, algo sobrenatural, mas um componente de nossa realidade espiritual. E, sendo assim, o uso delas de maneira positiva não pode ser qualificado como milagre. Cura do paralítico. Jesus entrou em uma barca, atravessou para um outro lado e foi para sua cidade. E trouxeram-lhe um paralítico deitado em um catre. Vendo Jesus a confiança dele, disse ao paralítico: tem ânimo, meu filho, teus pecados foram resgatados. Ora, alguns escribas disseram consigo mesmos: esse homem blasfema. Mas Jesus, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: por que pensais coisas más em vossos corações? Pois o que é mais fácil, dizer que os vossos erros foram resgatados ou dizer: levanta-te e caminha? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra o poder de resgatar os erros, disse ao paralítico: levanta, toma a tua cama e vá para a tua casa. Ele levantou-se e foi para casa. Vendo isso, as multidões temeram e glorificaram a Deus, que dera tal poder aos homens. Alguns dias depois, foi Jesus de novo a Cafarnaum e souberam que o Nazareno estava em sua casa. Muitos correram para lá, a ponto de não haver mais lugar, nem mesmo junto à porta, e ele lhes falava a palavra. E trouxeram-lhe um paralítico, carregado por 4 homens. E, não podendo chegar a ele através da multidão, destelharam o teto no lugar onde ele estava aí, feito uma abertura, arriaram um estrado em que o paralítico jazia. Vendo Jesus a confiança deles, disse ao paralítico: filho, teus erros foram resgatados. Estavam, porém, sentados ali alguns escribas que criticavam em seu íntimo: por que este homem profere blasfêmias? Quem pode resgatar erros, senão um, que é Deus? Mas Jesus, percebendo logo em seu espírito que eles assim pensavam, perguntou-lhes: por que assim pensais sobre essas coisas em vossos corações? Que é mais fácil? Dizer ao paralítico: foram resgatados os teus erros, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e caminha? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra o poder de resgatar erros, disse ao paralítico: a ti, eu digo, levanta, toma teu leito e vai para a tua casa. Então, no mesmo instante, ele se levantou e, tomando o seu estrado, retirou-se à vista de todos, de modo que todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa semelhante. Ocorreu num daqueles dias em que ele ensinava, e estavam sentados perto dele fariseus e doutores da lei, vindos de todas as cidades da Galileia, da Judeia e de Jerusalém, e a força do Senhor estava nele para curá-los. Vieram alguns homens, trazendo Naaman um hemiplégico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Não achando por onde introduzi-lo através da multidão, subiram ao terraço e, por entre os tijolos, o desceram na maca para o meio de todos, diante de Jesus. E vendo Jesus a confiança dele, disse: homem, teus erros foram resgatados. Começaram os fariseus a raciocinar, dizendo: quem é este que profere blasfêmias? Quem pode resgatar erros, senão apenas um, que é Deus? Mas Jesus, percebendo-lhes os raciocínios, disse-lhes: que raciocinais em vossos corações? Que é mais fácil? Dizer: teus erros estão resgatados, ou dizer: levanta-te e caminha? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para resgatar erros, disse ao hemiplégico: a ti te digo, levanta-te, toma tua maca e vai para a tua casa. Imediatamente, levantou-se diante deles,
tomou a maca em que estava deitado e partiu para sua casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atentos, glorificaram a Deus e encheram-se de temor, dizendo: hoje vimos coisas extraordinárias. Mateus coloca este acontecimento antes da viagem a Gadara e depois do Sermão do Monte. Quanto a isso, há divergências entre os sinóticos, pois Marcos situa essa cura antes da viagem a Gadara e Lucas diz que aconteceu antes do Sermão do Monte. Não devemos estranhar essas divergências, porque os evangelistas não fizeram uma obra rigorosamente histórica. O que lhes importava eram os ensinamentos de Jesus e não os detalhes temporais ou espaciais. Quanto à expressão sua cidade, não se referia a Nazaré, mas a Cafarnaum, onde Jesus estava residindo há quase um ano. Em seguida, os evangelistas falam da casa e de sua superlotação. Havia gente na sala, no quarto e até mesmo no alpendre, o que dificultava sobremodo o contato com Jesus. O mestre está sentado e ao seu lado estão os fariseus e doutores da lei. Lucas, então, faz uma declaração interessante. A força do Senhor estava nele para curá-los. Aqui cabe um questionamento: o que seria a força do Senhor? Muito possivelmente, essa expressão faça referência à grande quantidade de fluidos magnéticos que havia em Jesus, prontos a se exteriorizar, como se deu no caso da mulher com hemorragia. Está Jesus pregando a palavra de Deus, quando chegam 4 homens, trazendo um parente ou amigo que se encontrava hemiplégico e, por isso, vinha em uma espécie de leito rústico. A multidão que ocupava a casa e a varanda impedia qualquer acesso a Jesus, muito menos, levando um doente. Então, eles têm a ideia de entrar pelo telhado, afastando-se algumas telhas. À época, as casas na Palestina possuíam um terraço plano, construído com traves de madeira, que suportavam pequenos quadrados de terra cozida, que tanto se poderia chamar de telha, como de tijolos. Foram essas placas afastadas pelos homens que permitiram a descida do doente através de cordas. Jesus, para animar o paralítico, usa a expressão de ternura que os pais usavam com os filhos, teknon. Em seguida, faz uma afirmação capital para o caso: seus erros estão resgatados. Em grego, apeion taisou e aí amartia sou. Com essa frase, Jesus quer dizer que a ação da lei de causa e efeito, naquele caso, estava terminada e, por isso, ele poderia ser liberado de seu sofrimento. Então, Jesus atua na parte afetada do corpo físico do homem e o libera de sua doença. Os fariseus e doutores da lei, extremamente legalistas, acusam Jesus de blasfêmia, uma vez que apenas Deus poderia perdoar os erros de alguém. A rigor, Jesus não havia perdoado os erros do homem, mas tomado conhecimento de que a paralisia havia, pode-se dizer, limpado o homem das máculas conseguidas em outras vidas, causadoras daquela situação dolorosa. Assim, não foi a cura um privilégio, mas o resultado natural daquele que suportou sua prova ou expiação com denodo e galhardia. É interessante ressaltar que o homem não só se levanta, mas leva a cama em que outrora estivera deitado imóvel. Este foi o motivo principal para que as pessoas presentes ficassem estupefatas com o que viram, pois ninguém, nem mesmo os profetas, havia feito algo semelhante. Seria interessante lembrar que a palavra grega amartia, traduzida normalmente como pecado, significa, de fato, erro, mas um erro involuntário, como acontece àquele que, visando um alvo com a flecha, não o consegue acertar. N.A. Nessa passagem, Jesus, mais uma vez, aplica a si mesmo ao posto de filho do homem, que em hebraico se diz, Baranasha, em aramaico, Barnasha e em grego, Neoston Antropon. As curas de obsediados ou possuídos. Gostaria de lembrar ao leitor que os casos que vamos estudar, posto que não sejam explicitamente milagrosos, são considerados pertencentes a essa categoria, pela ideia de que os espíritos expulsos eram demônios e,
Com isso, os exorcismos se tornam fatos sobrenaturais. Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois obsediados em extrema fúria, saindo dos túmulos, de modo que ninguém podia passar por aquele caminho. E gritaram: Que importa a nós, a ti, Filho de Deus? Vieste aqui nos atormentar antes do prazo. Ora, a alguma distância deles, forçavam uma vara de muitos porcos. E os espíritos rogaram-lhe, dizendo: Se nos expele, envia-nos para a vara de porcos. Disse-lhe Jesus: Ide. E tendo eles saído, passaram para os porcos e toda a vara precipitou-se pelo declive do mar e se afogou nas águas. Os guarda-porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo o que tinha acontecido aos obsediados. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus, e, ao vê-lo, rogaram que se retirasse dali. Chegaram do outro lado do mar no território dos Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, veio logo a seu encontro, saído dos túmulos, um homem obsediado por um espírito não purificado. O homem morava em sepulturas e nem mesmo com cadeias era possível prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes detido com grilhões e cadeias, tinha quebrado as amarras e despedaçado os grilhões, e ninguém tinha força para subjugá-lo. E sempre, dia e noite, gritava nos túmulos e nos montes, ferindo-se com pedras. Então, vendo Jesus de longe, correu para ele e prostrou-se diante dele, e gritaram em voz alta, dizendo: Que importa a mim e a ti, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, te conjuro que não me atormentes. Pois Jesus dissera: Espírito inferior, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E rogava a Jesus, com insistência, que não os mandasse para fora do território. Ora, forçava por ali, pelo monte, uma grande vara de porcos. E os espíritos superiores suplicaram-lhe, dizendo: Envia-nos para os porcos, a fim de entrarmos neles. Imediatamente, Jesus lhes permitiu. Saindo, então, os espíritos inferiores entraram nos porcos, e a vara, que tinha cerca de 2.000 animais, precipitou-se pelo declive no mar e se afogou. Os guardas dos porcos fugiram e foram contar na cidade e nos campos. Muitos foram ver o que havia acontecido. E chegando a Jesus, viram o ex-obsediado, que havia sido objeto da terrível possessão, sentado, vestido e em seu perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que presenciaram o fato, contaram-lhes o que havia acontecido ao obsediado e os porcos. E começaram a lhe pedir que se retirasse daquele lugar. Ao entrar ele no barco, o ex-obsediado rogou-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus não o permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa e para os teus, e lhes conta quanto te fez o Senhor e como teve compaixão de ti. Ele se foi a divulgar em Decapole tudo o que lhe havia feito Jesus, e todos ficaram admirados. Aportaram no território dos Gerazenos que faz fronteira com a Galileia. Depois de lá haver desembarcado, veio da cidade ao seu encontro um homem obsediado por espíritos desencarnados, e havia muito tempo que não vestia roupas, e não permanecia em casa alguma, mas nos túmulos. Vindo a Jesus gritando, caiu-lhe aos pés e lhe disse em voz alta: Que há entre mim e ti, Jesus, Filho do Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenou ao espírito não purificado que saísse do homem. Pois muitas vezes havia sido posto sob grilhões, mas ele, partindo as cadeias, era impelido pelo espírito desencarnado para os desertos. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o seu nome? Ele respondeu: Meu nome é Legião. Isso, porque muitos espíritos desencarnados haviam nele entrado. Esses os suplicaram que não os mandasse ir para o abismo. Ora, havia ali uma grande vara de porcos a fossar no monte, e pediram que lhes permitisse passar para eles, para os porcos. E Jesus lhes permitiu.
Tendo saído do homem, os espíritos entraram nos porcos e a vara precipitou-se pelo declive no lago e afogou-se. Quando os guarda-porcos viram o que havia acontecido, fugiram e contaram na cidade e nos campos. Então veio o povo para ver o que havia acontecido e foram ter com Jesus, a cujos pés